5 minutes later. Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje a gente tem um canal. Gente, agora o Gabriel e a minha irmã eles têm um canal. O nome Sim. do meu canal do meu é Gabriel Games. Yes. E da minha irmã é Karine Games. Sim, Tá? já deixe seu like, se inscreva no canal pra você ver o que aconteceu. Eu vou reagir todos os vídeos da Roberta Puff, então bora lá! Então, bora lá, gente, botei aqui. Olá, pessoal. Meu nome é Lisa. E eu entrei em coma e quando eu acordei, 1 ano e 9 meses depois, eu recebi uma notícia que mudou a minha vida. Caraca, Meu pai deixou minha mãe quando eu era bem pequena. E ela tentou compensar me comprando um monte de coisas, me deixando fazer tudo o que eu quisesse. Eu admito, eu era um pouco mimada. Então, quando eu fiz 16, ela começou a impor limites. E aí eu fiquei furiosa, é Tadinha óbvio. da mãe, Eu mano. comecei a sair de casa escondida. E meu namorado vinha pra minha casa enquanto ela dormia. Meu namorado, o Billy, ele tava no último ano do ensino médio. Ele era super gato, alto, cabelo... Super gato. Olha o olho só faz fechado, mano. longo e loiro, Que isso? olhos verdes, assim, bem lindos. Todas as garotas queriam ele. Até a minha melhor amiga Diana queria ele, mas ele era meu. O aniversário de 18 anos da Diana tava chegando. Ela morava numa mansão gigante perto da floresta. E eu sabia que todo mundo ia pra lá, até o Billy. A galera ia beber e todas as garotas iam dar em cima dele. Eu não podia deixar isso acontecer. Mas no dia da festa, minha mãe tirou folga. Ela queria passar um tempo comigo. Só que a festa tava quase começando. Aí eu perguntei assim, bem de boas, se eu poderia ir. E ela começou a falar de quando eu gostava de ficar com ela quando era criança e tal. E eu respondi, eu não sou mais uma criança e eu não vou engravidar com 16 igual você. Ela Eu não vou engravidar em 16 com um você. tapa na minha cara e disse, já pro seu quarto. Eu fiquei furiosa e Deu um gritei, tapa. agora eu entendo por que meu pai te deixou. Estou chocado. Agora eu entendo por que meu pai te deixou. Ei, agora que eu percebi, vocês estão vendo também, tem um post aqui. Acho que é pra ela se apaixonar por ele, hein? E bati a porta. Que isso? Já tava tarde chovendo, mas eu precisava ir pra lá de qualquer maneira. Então, eu pulei a janela e fui pra Gente, casa se da Deus quiser Diana. vai ter parte 2, tá bom? E como esperado, o Billy tava bêbado e a Diana tava dando em cima dele. Aí, meu amigo, eu comecei a brigar com ele. Mas ele ficou agressivo e disse que eu não era dona dele, que eu não passava de uma menor de idade fingindo ser algo que eu não era. Meu Deus, Uma mulher. cara, boa. Aí eu corri lá pra fora. Nossa, eu tava me sentindo super traída. O Billy veio me procurar com os olhos de cachorro pidão e me disse, me desculpa. E me convidou pra caminhar. Mulher faz assim, Enquanto né? a gente Tá caminhava, ele tá disse bom? que tinha necessidades adultas que eu não podia satisfazer. Eu não sou uma criança, eu pensei. Enquanto eu beijava Tá o bom. Billy e começava a tirar a jaqueta de couro dele. Quê? Se eu soubesse naquela hora o erro terrível que eu estava prestes a cometer. Qual é o erro? Uma semana depois, Qual o é Billy o erro? terminou comigo. Por quê? Ele disse, você é muito nova pra mim. Eu Que fiquei isso, muito mano? triste. Tadinha dela. Mas eu precisava tocar a Tadinha vida. da guria. Enquanto eu chorava no banheiro, eu encontrei uma verruga na minha coxa. Uma verruga. Das minhas partes íntimas. Ah, No não. início eu era bem Eu acho que pequenininha. aí já é demais. Mas aí ela cresceu muito rápido e eu fiquei preocupada. Aí eu fui no médico Oh my com God. medo. Eu tava sentada na sala, Que olhando pra isso? todos os lados e vi um médico mais velho. Cadê Ele o foi na médico? recepção e começou a flertar com a recepcionista. Nossa, que ele era parece bem um mais nova. giraia. A moça não tava lá muito à vontade, não. Aí ele se virou pra mim, sorriu, piscou e saiu andando. Nossa, eu senti um Caraca, arrepio mano. pelo meu corpo todo. Ele dava medo. tarado. Daí naquele momento eu mal tarado, podia mano. imaginar o impacto que ele ia ter na minha vida. Eu acho que esse daqui Então tá meu médico dormindo me chamou pra bêbado. consulta. Eu contei sobre a verruga preta que desapareceu. Onde ela estava? Eu apontei pra minha virilha. não sei. Ele perguntou se tinha ido numa floresta recentemente. Foi, sim. eu respondi. Foi. Ele disse que podia ser uma mordida de carrapato e que eu deveria ver um especialista. Aí ele anotou o nome do médico e me entregou. Tudo que eu conseguia pensar era naquele outro médico olhando minha virilha. Ai.
Aí eu não achava uma boa ideia, então eu joguei o papel fora. Eu que não queria voltar lá, então eu disse pra minha mãe que tava tudo bem. Mas aí eu fiquei com febre e com muita dor de cabeça de vez em quando. Nas semanas seguintes eu me senti exausta e cansada. Um dia eu precisei sair da sala porque eu queria vomitar. Eu fiquei com tanta vergonha que eu não fui mais pra aula por alguns dias. A Diana começou a espalhar um boato de que eu tava grávida. Mas eu tentei não ligar, sabe? Tentei me acalmar. É só uma gripe. Aí eu fui procurar os sintomas de mordida de carrapato no Google. Então é só meu sistema imunológico combatendo a infecção. Nada demais. Mas uma semana depois eu comecei a ouvir vozes e barulhos dentro de casa. Eu vi o Billy A guria chegou a ficar doida. na porta. Mano. E aí segundos depois ele desaparecia. Nossa, minha visão ficou toda borrada. Então eu decidi tomar alguns antibióticos. Aí eu procurei no armário da minha mãe, assim, tremendo. Eu abri quase todas as caixas, mas aí eu caí no chão e amassei tudo em volta de mim. E então eu desmaiei. Depois disso, eu só me lembro de estar no hospital. Minhas mãos estavam amarradas do lado da cama. E aquele médico estranho estava perto de mim. Eu me contorci na cama. Ele sorriu e me segurou para me acalmar. Ele me segurou pela cabeça e pelas pernas. Eu tava sem fôlego e desmaiei de novo. Mas na época eu não sabia que eu tinha um edema. Em outras palavras, meu cérebro estava inchado e não recebia oxigênio suficiente. E foi causado por um vírus que eu peguei pela mordida do carrapato. Eu fiquei em coma por 1 ano e 9 meses. Eu sonhei sobre o médico me segurando e me acalmando enquanto eu estava lá presa numa cama. Virou um pesadelo que eu fiquei assim revivendo e revivendo. Por quase 2 anos eu respirei e me alimentei por tubos. Aí eu acordei. Era de manhã. A enfermeira veio mover meu corpo e trocar a roupa de cama. Mas ela não estava sozinha. Ela veio junto com aquele médico estranho dos meus sonhos. Então eu surtei. Só que eu não podia me mexer. Meu coração acelerou. Ele chegou mais perto e sorriu. Eu pisquei mais algumas vezes. E aí ele abriu meu olho e apontou uma lanterna pra dentro. Eu me senti cega, igual no sonho. Nossa, eu me senti presa. E ele levantou a coberta e fez cosquinhas nos meus pés. Aí ele falou assim pra enfermeira, disse que podia tirar os tubos. E eu achei que ele queria me matar. Depois de algumas horas, minha mãe veio correndo pro hospital. Eu não conseguia falar ou me mexer. E ela começou a chorar. Mas eram lágrimas de felicidade. Eu não podia mostrar, mas eu também estava feliz. Feliz em passar um tempo com a minha mãe. Alguns meses se passaram e eu tive que reaprender a piscar, sorrir e mexer meus braços. Minha fala ainda estava arrastada, mas eu conseguia falar sim ou não. Mas aí me deram mais uma notícia que foi horrível. Era hora do meu check-up e a enfermeira veio trocar as minhas roupas. Enquanto ela me trocava, eu notei uma cicatriz na minha barriga. Nossa, eu surtei! Naquela hora o médico entrou no quarto. E era aquele médico estranho dos meus pesadelos. Aí quando eu comecei a ver ele vindo assim, eu falei, não chega perto de mim. Ele sorriu e chegou mais perto e disse, não se preocupe, Lisa, seu bebê tá bem. Bebê? Minha mãe entrou e aí segurou a minha mão e disse, eu não queria te preocupar. Aparentemente eu dei à luz enquanto eu estava em coma. O bebê nasceu com 33 semanas. Aí ela ficou lá na incubadora e ainda lutava para viver. Me perguntaram se eu queria vê-la e eu disse que não. Por quê? Eu passei as próximas semanas pensando como foi que isso aconteceu. Porque eu... Aí eu fiz as contas e eu sabia que era do Billy. Por quê? Mas eu não conseguia ver o Billy como alguém responsável. Então eu joguei a minha raiva toda no bebê. Tadinho! Eu pensei que seria muito mais fácil se ela só morresse. Não! Ao menos eu descobri que o médico não era assustador. Tino. Na verdade, ele era muito, mas muito engraçado. Por favor. Ele falou Ele é que ele muito não fofinho. conseguia parar de sorrir pra Ele mim não é, porque eu eu parecia sei. muito com a neta dele. O nome dele era Dr. Hernandes, mas as crianças chamavam ele, olha só, de Papai Noel Latino. Em um dos últimos dias antes de eu ir pra casa,
Ele veio me buscar pra dar uma passeadinha. Tá, Era assim que ele passeadinha. chamava toda vez que minha mãe me empurrava pelos corredores numa cadeira de rodas. Aí ele me Caraca. levou pra uma parte mais longe e passamos por uma porta branca bem grande. Eu vi um monte de caixas transparentes, cheias de bebês. Ali, numa caixa, estava ela. O mais engraçado é que o bebê parece um ovo com o rosto. Ela ficou me olhando e eu aproximei a minha mão pra perto dela e ela sorriu. Eu toquei na mão dela e eu chorei pela primeira vez desde que acordei do coma. Ai, sabe, antes do coma eu era uma adolescente sem nenhum objetivo de vida. Vivendo Era real livre. bad, né? Ai, sem Uma preocupações. Depois que eu acordei, eu tinha quase 20, um ex-namorado que sumiu O e pai uma criança sumiu, no meu mano. colo. Mas eu tava Isso, feliz. mano, o pai sumiu. Minha mãe me convenceu a ficar com a Carol. Ah. Pois é, esse é o nome dela. E nasceu É a igual Carol. ao da minha mãe. Eu finalmente entendi o que ela sente por mim e como ela se dedica pra eu ser feliz. Eu amo a minha mãe por me amar incondicionalmente. Tá. Do mesmo jeito que eu vou amar a minha filha. É. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, Gente, comentar e se se inscrever você no gostou Assim desse vídeo, Aconteceu. já deixa Nós muito like postamos e vídeos novos tchau. toda semana. Curte para eu ver mais um vídeo com vocês. Fui!